Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 59 minutos, nós estamos de volta com o programa Bastidores do Poder. E agora sim, nós temos o Roger Maciel, CEO da Russell Bedford Brasil, do outro lado da linha, para falar conosco sobre essa questão da segurança das urnas eletrônicas. Roger, bem-vindo ao programa. Olá, bom dia. Me ouve bem agora? E agora sim. Puxa vida, os ouvintes já estavam aqui bravos, porque eles estão esperando essa entrevista. Está todo mundo, com os olhos sobre essa história das urnas, já que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado em dúvida a segurança das urnas. Roger, a primeira pergunta é: as urnas eletrônicas, elas são seguras ou não são seguras? Bem, objetivamente, são super seguras, não tenho o que questionar, é uma evolução. A gente falar em voto em papel é um retrocesso imenso. Acho que é possível evoluir, controle, sim, é possível. Mas hoje é o estado melhor em relação à segurança de toda a nossa história. A urna eletrônica ela já vem evoluindo desde o seu início, em 96. E ela vem num processo aí de maturação, de evolução, e hoje, com certeza, é o status melhor dela. Uma das nossas experiências é uma das auditorias, não sei se seria uma das suas perguntas, nós realizamos um dos processos de auditoria de testagem da urna eletrônica. A tua empresa fez esse teste, é isso? Isso, a nossa empresa, a Russell Bedford, ela realizou os testes da votação paralela em 2012, 14, 18 e 20, inclusive na última eleição foi nós que realizamos o teste de votação paralela. Esse teste é uma auditoria e ele é uma das várias outras auditorias que tem também. Então ele é um teste realizado exatamente no dia e no horário da votação, em outubro, no dia da votação, que está todo mundo indo às urnas, nós realizamos aí esse teste de fazer um comparativo. A gente faz uma votação na urna eletrônica e, paralelamente, realizamos uma votação numa urna de papel. É uma votação simulada, testando uma urna eletrônica que a gente sorteia um dia antes ali da votação. Então, é um teste simples, por um lado, mas muito eficiente. No final do dia, a gente compara se a votação obtida na urna eletrônica é igual da urna de papel. Então, a urna antiga, aquela que a gente pega ali para fazer o teste. E esse é um teste aberto, toda a comunidade pode participar, todos os partidos políticos são convidados a participar, a Ordem dos Advogados é convidada, a Polícia Federal é convidada, e ele é aberto para a sociedade, não tem ali uma limitação, eu quero conhecer esse processo, essa testagem, ela é aberta. Inclusive quem faz, registra o voto, geralmente são estudantes da rede pública que são convidados aí pelos tribunais regionais eleitorais para participar aí, até para uma forma de inclusão aí dos jovens no processo eleitoral. Antes de passar para o Edmilson, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo. Ele está dizendo assim: o resultado afixado nos boletins de urnas e posteriormente computado no terminal do TSE pode ser comparado para se auditar de fato se a votação ocorrida é a mesma que entrou na computação? Há registros impressos? E aí ele continua: se não há, existe vulnerabilidade interna. A pergunta eu vejo que é o que está em pauta hoje em dia. Os tribunais, as zonas eleitorais, elas enviam só o consolidado da urna, mas não consolidam do colégio eleitoral todo. Quem consolida é o Tribunal Regional Eleitoral. Todas as fases dá para ser testadas, mas eletronicamente, não tem um documento impresso. Mas nós, como auditoria, nós temos mais confiança num documento digital que tem uma segurança de criptografia, de certificação digital muito maior do que se fosse ele impresso. Quando a gente começou a falar, eu falei, tem como evoluir. Ter uma evolução de uma urna que imprima e deixe armazenada num local o voto ali para fazer um comparativo também, depois pode ser uma opção? Pode ser, eu acho que talvez seja uma evolução.
eu particularmente, né, como auditor, eu gostaria que no futuro as eleições elas fossem das casas dos eleitores, né, num computador, fazendo ali o registro, e a gente evoluindo para esse ponto. Que muitos órgãos hoje já realizam nesse formato, né, várias entidades de classe, a Petrobras mesmo ali para o Conselho de Administração faz uma votação eletrônica com um processo de segurança ali excelente. Mas uma vulnerabilidade maior do que o da urna eletrônica. A urna eletrônica ela está num ambiente isolado, ela não está conectada na internet. Isso aí dá uma segurança muito grande. Então, as informações são enviadas por um canal exclusivo do TSE e administrado por ali. Então, não teria como fazer um hacker da rede mundial de computadores assim na rede do TSE, porque ela é lacrada, né? Então, a rede é lacrada. O Roger, é Edmilson que está falando. Bom dia para você. Eu gostaria de saber o seguinte, esse esquema todo da votação, desde a urna eletrônica até chegar nos tribunais, depois para os tribunais regionais, chega em Brasília. Vocês tiveram acesso de como é feito essa contagem dos votos lá em Brasília, a soma dos votos lá dentro? O Bolsonaro chegou a falar numa sala secreta, que ninguém tem acesso, tal, que só um grupinho tem acesso. Existe a possibilidade de ali dentro dessa sala está acontecendo alguma coisa, certo? A fiscalização teve acesso a todos os momentos, todas as etapas da votação, até o momento em que o TSE coloca para a imprensa ou divulga o boletim já final dos votos? Não, o nosso teste ele é feito nos tribunais regionais eleitorais, então a gente audita aí todas as capitais, né? Então, simultaneamente, a gente faz esse processo fisicamente nos locais, nas capitais, e em todas elas nas datas. A gente não tem acesso ao TSE, a contratação ela é feita por um processo público, né? Então, até 2016 a gente não realizou esse trabalho porque foi outra empresa que venceu o processo licitatório, então não realizamos. Mas a nossa testagem ela se limita à urna fazendo esse comparativo. Mas, um ano antes, é aberto o software para fazer esses testes, né? Então, novembro de 2021, outubro foi feito o edital para a sociedade se candidatar a participar desse teste. Em novembro foi feito um teste aberto ali, que vários puderam realizar testes de invasão, de quebra do código-fonte ali das urnas. Mas, em relação à unificação, essa aí é um momento aí reservado do TSE, e aí ter outros participantes aí seria um risco maior do que uma garantia. A Polícia Federal, eu acredito que participe, sim, mas entidades privadas, né, como é o nosso caso, a gente está limitado aí à urna. São 11h07, nós estamos entrevistando o Roger Maciel, CEO da Russell Bedford Brasil. Roger, na verdade, a pergunta assim, que todo ouvinte, todo eleitor quer saber é o seguinte: a urna eletrônica pode sofrer fraude? Você pode computar votos que não sejam dos candidatos que foram, de fato, votados? Por exemplo, quando a gente cobre eleições, e todas eleições eu estou aqui cobrindo, a gente tem muitos vídeos de pessoas gravando vídeo dizendo, votei no número X e apareceu o número tal. Aí depois você vê que não se configura aquilo. Mas é possível fraudar um resultado eleitoral pelas urnas eletrônicas? A grande questão que o Bolsonaro tem colocado é o seguinte: será que quem for eleito, de fato foi eleito? Ele mesmo disse que ele teria sido eleito no primeiro turno, mas que não conseguiu e teve segundo turno. O que se tem de verdade? Você disse já que não é possível você hackear, porque está fora, ele tem um sistema único, ou seja, não está na rede, né, de internet. Então, isso traz mais segurança. Mas é possível fraudar o resultado das eleições? Não é possível fraudar o resultado das eleições pelos testes que a gente tem. É claro que a gente precisa sempre continuar atento, continuar auditando, continuar validando, né, continuar realizando esses testes, mas não é possível. Não é possível. O sistema da urna é lacrado, a urna fisicamente ela é inviolável. Tem muito poucos
casos de estragar uma urna, são 577 mil urnas. Hoje a gente tem aí uma evolução, né, da última eleição, então a gente já tem acessibilidade na votação, a gente tem uma melhoria da criptografia, uma melhoria do processamento, melhoria da bateria, né? A bateria hoje, essa nova versão, ela vai durar toda a vida útil da urna, dura a bateria. Antigamente a gente precisava fazer a troca dessas baterias, abrir ela para fazer as trocas em momentos de manutenção. Hoje não precisa mais. Então, um processo extremamente confiável, extremamente seguro e eu diria hoje impossível de fazer aí uma alteração do resultado da votação. Até que a prova é que a gente tem uma alternância de poder em relação aos partidos que são eleitos, né? Eu estou falando aqui como um técnico, né? Não partidário, nem para um lado, nem para o outro. Eu acho interessante esse debate, esses questionamentos, segura, não é segura, porque num processo democrático a gente precisa estar constantemente se questionando. Então, não sou crítico ao debate, às discussões, mas o fato como técnico, a urna é extremamente segura. Edmilson. Eu li aqui que a única forma de você alterar uma urna eletrônica é você levar uma chave de fenda na hora da votação, abrir a urna ali, certo? E tentar fazer alguma alteração lá. Claro que nunca houve uma tentativa dessa. Mas o senhor acha que pode haver alguma tentativa nessa eleição, devido ao acirramento aí das opiniões, do clima e tal, de tentativas de ataques às urnas eletrônicas por partidários aí que não se conformam com uma derrota na eleição, por exemplo? E eu diria que nem com uma chave de fenda tu consegue fazer, alterar o resultado. Porque quando tu rompe o firewall inicial, ele bloqueia a urna. Então, nem com uma chave de fenda, não sei de onde é que foi essa informação, mas eu te diria que nem com uma chave de fenda tu consegue abrir, vai conseguir abrir a parte física, mas você não vai conseguir fazer uma alteração dos dados. Então, nem nesse formato é possível. Eu acredito aí, sinceramente, que esse debate é válido sim, mas tem uma base legal. Todas essas questões ali que foram aventadas na internet, eu votei num e saiu outro, eu acredito que muito ali seja fake news, porque a gente não tem uma comprovação de uma fraude. Agora, tentativas de invasão teve, mas no TSE, não no processo da urna, pegar partes do código-fonte da urna eletrônica é possível, tanto que o código-fonte é aberto, ele é público. E o hacker não precisa nem invadir o TSE, é só chegar, bater na porta lá do TSE, eu quero o código-fonte para mim estudar, para ver uma melhoria, vai ganhar o código-fonte. Então, não é factível um argumento desse que foi obtido parte do código-fonte por meio de uma invasão até. Pois tem o nosso ouvinte aqui, ele está questionando justamente isso. O Ronaldo, ele está dizendo assim, o TSE, o site do TSE não foi invadido por um hacker, o qual permaneceu lá por vários meses. O próprio hacker se autodenunciou e fez uma comunicação para a revista digital TecTudo. Este fato estava sendo investigado pela Polícia Federal, ao qual não conseguiu identificar o invasor. Ele está dizendo que nós estamos ignorando essas informações e colocando em dúvidas as nossas intenções. Ou seja, ele está dizendo que o site da NASA foi invadido. Por que as urnas eletrônicas são tão seguras desse jeito? É diferente, né? O site, ele já tem esse objetivo, dele ser aberto à comunidade. O site do TSE é um site conectado à web. A urna eletrônica, ela não é conectada à web. Seria como a gente dizer que uma criptomoeda é insegura, né? Uma resistência à evolução, aos novos tempos, né? Hoje, o meio digital ele gera muito mais segurança do que o meio físico, né? Então, fato, foi invadido? Foi. Permaneceu? Permaneceu. Qual era o objetivo? Ganhar notoriedade, fama, né? Mas, como eu falei lá no início, até nem era sobre esse ponto, mas bater na porta do TSE e pedir o código-fonte, tu vai conseguir ele sem resistência nenhuma, sem perder tempo fazendo
um ataque. Ô Roger, só para os nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo, para poder entender. Por exemplo, o eleitor chega, ele deposita, ele digita o voto dele na urna, ok? Está lá, ele conecta, ele confirma o voto e vai lá para o terminal, para depois a urna é levada para o TRE, aqui no Campinas vai para a cidade judiciária e os votos que são computados aqui vão para o TRE. A minha pergunta é, para você poder, não sei se você pode explicar, como que acontece essa inclusão do voto dentro do sistema e se é possível alguém... Eu vou fazer uma pergunta bem absurda, mas é para poder desmistificar essa questão da segurança. Enquanto nós estamos tendo a eleição no domingo, dia 6, acho que esse ano vai ser dia 2 de outubro, é possível, enquanto os eleitores votam, alguém de dentro do TSE, de dentro do TRE, a pergunta é absurda, mas eu preciso fazer essa pergunta, incluir votos sem ser de eleitores? Não é possível, por quê? Porque precisa da assinatura digital, da certificação digital, cada urna tem uma certificação digital e tem uma criptografia. Se ela não coincidir, né, com o TRE, ela vai bater essa certificação digital, da determinada urna, não vai ser computado, né, vai ser verificado ali, vai ser aberto um procedimento, vai ser verificado o motivo por qual não está batendo. Então, não tem como, cada voto tem que estar linkado a um certificado digital. Então, possui ali um sistema como um dominó. Se um cai, não vai em frente, né? Então, tem a assinatura digital, tem a criptografia e tem o firewall da urna. Cada urna possui um firewall. Então, romper um firewall, se tu te conectar, tu vai até conseguir romper o firewall, mas tu não vai passar pela certificação digital e pela criptografia. Então, tem 3 camadas aí de defesa que impossibilitam uma inclusão paralela. Então, cada voto ele vai ter uma assinatura digital, que é a assinatura digital da urna. Então, para um funcionário, um colaborador, incluir naquela urna, ele não vai conseguir, né? Porque tem os outros 2 degraus ali, 2 camadas de defesa e vai ser impossível. O nosso ouvinte, o DJ Ale, está dizendo que a fraude acontece no cartão que vai na urna, não na hora de votar o resultado. Está pronto antecipadamente. Ou seja, ele está dizendo que já teria um cartão com votos que estariam lá e que é colocado na urna. É o que se fala. Existe essa possibilidade, Roger? De fato, cada urna tem um cartão. Mas eu vou pegar o exemplo do teste que nós realizamos. Nós, um dia antes da votação, a gente sorteia algumas urnas por capital. E urnas do interior, urnas da capital... né? Tem situações que a gente tem que pegar um avião e ir numa cidade distante, pegar aquela urna que foi sorteada, está numa escola lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Uruguaiana, a gente vai com um avião aqui, geralmente que é da Polícia Militar, vamos lá, pegamos aquela urna, nós, da auditoria contratada, privada, pegamos aquela urna, trouxemos para a capital, vamos para o local ali onde o Tribunal Regional estabelece ali para a gente fazer o teste, e a gente com exatamente aquele cartão que está inserido na urna que a gente vai fazer o teste. Daí a pessoa vai fazer o voto na urna eletrônica e vai votar na urna de papel. No final do dia, a gente compara o boletim de urna, né, que sai ali impresso no final da votação, e a gente contabiliza o papel, como era antigamente, né, antes de 96, a gente votava no papel, colocava os papéis em cima da mesa lá e contabilizava eles. Se tivesse um problema no cartão, se fosse possível, esses testes simples já iam identificar esse tipo de fraude, que é impossível ter. Então, assim, é o Brasil que usa urnas eletrônicas? Quais outros países que temos que utilizam urnas eletrônicas e sistema parecido com o nosso? Eu não me lembro de todos os países, mas inclusive os Estados Unidos utilizam em alguns territórios deles, né? Eles têm ali uma votação bem diferenciada, mas tem alguns que utilizam votação eletrônica, né? Alguns pelo correio, outros impresso, né? Cada democracia aí tem as suas particularidades. Nós não somos as únicas, né? Não tem todos os países aqui, mas somos diversos. E eu acho que a gente está à vanguarda do tempo, eu acho que já é um grande diferencial.
Eu vejo assim essa discussão de retomar aquele tempo no passado é como dizer não ao Uber, dizer não ao Airbnb, dizer não a uma criptomoeda, dizer, eu quero continuar no passado. Continuar evoluindo como a gente tem evoluído. O processador da urna evoluiu 18 vezes da eleição de 2018 para cá. Então, é um processo contínuo de evolução. Nem todas as urnas ainda estão atualizadas, né, mas a maior parte delas já conta com esse upgrade. E a gente está num processo assim, muito avançado. A gente não pode dizer que o Brasil é atrasado em tudo, né? A gente tem pontos aí para melhorar, temos, mas eu acho que o nosso processo eleitoral é um processo modelo para o mundo, né? Eu acho que a gente vê países aí com uma demora na consolidação dos votos, e essa demora, esse tempo que envolve pessoas, ele envolve um risco inúmeras vezes maior. Olha, tem um ouvinte nosso perguntando para você, Roger, o Claudemir, se podemos confiar em quem faz auditoria das próprias empresas que fazem auditoria nas urnas. Perguntando se pode confiar em você. Que fazem a auditoria das próprias empresas. Todas as empresas de auditoria sofrem um processo de auditoria dos conselhos, né, e das auditorias paralelas. Então, eu acho que a sistemática de auditoria por si só já é muito segura. E também, né, todas as empresas de auditoria aí têm um nome a zelar, então tem uma preocupação cada vez maior. Então, esse ano aí a expectativa é de um aumento da testagem, né? Então, acho que todo esse movimento aí já está tendo uma repercussão boa. A gente está ampliando, né, a quantidade de testagem, a quantidade de auditores envolvidos hoje. Deve estar envolvendo mais de 60 mil horas, mais de 300 auditores trabalhando simultaneamente aí no dia da votação para fazer esse teste, que é um dos testes. Então, a gente tem esse teste no ano anterior, que é diretamente no software e no hardware também ali, feito ali as análises, e no dia da urna ali, no dia da votação sendo feito simultâneo. Então, a gente vê aí um movimento, uma preocupação do TSE em relação à aumentagem dessa testagem. Eu acredito aí, para esse ouvinte que fez a pergunta, pode ficar tranquilo que todas as formas de testagem estão sendo feitas e estão sendo ampliadas, que eu acho muito bom, porque a gente estava numa tendência de redução dessa testagem. E agora, esse ano de 2022, aí, a gente está tendo um aumento substancial que gera uma segurança maior. A gente teve um upgrade, a gente teve o teste do ano passado e estamos tendo uma ampliação da amostragem desse ano. Quanto maior a amostragem, maior a segurança. São 11 horas e 22 minutos. Nós estamos entrevistando o Roger Maciel, CEO da Russell Bedford Brasil. Nós estamos falando sobre urnas eletrônicas e a segurança do processo eleitoral. Essa fala do Bolsonaro de que seria interessante você ter as urnas eletrônicas e o voto impresso junto com o voto eletrônico para poder comprovar se tem fraude ou não e que custaria bilhões aos cofres públicos, você acha que se tivessem atendido ao presidente, essa dúvida deixaria de existir ou seriam criadas outras narrativas? Então, eu acho que seriam criadas outras narrativas, mas eu acho que todo esse processo aí faz parte da nossa democracia, sempre vai ser questionado, e eu acho que isso fortalece o nosso processo. O custo-benefício compensa? Eu acho que aí que cabe ao TSE fazer essa análise. É um investimento alto. Vai aumentar a segurança, vai aumentar a transparência, né? Eu acho que não é aumentar a segurança, é aumentar a transparência. O eleitor ver impresso, né, o seu voto e ver ele caindo numa caixa ali onde vai ficar lacrado. É claro que ele não pode levar aquele papel, porque senão tem alguns locais ainda no Brasil que tem muitos votos que são comprados. Então, eu vou te pagar se tu me trouxer o comprovante. Então, inviabiliza esse processo. Tem que ficar lacrado e não pode ser levado. Bom, tá certo. Bom, tem mais alguma pergunta, Edmilson?
Na realidade, não. Eu só espero que esse seja o último ano de eleição que a gente discute tanto a urna eletrônica. É claro que ela vai ser aprimorada cada vez mais e o processo é contínuo, como o próprio Roger disse, mas essa discussão tão grande assim, certo? Essa perda de tempo que a gente está tendo de discutir, a gente podia estar discutindo projetos de candidatos e tudo mais, não. O Brasil inteiro ainda discute a segurança das urnas eletrônicas quando está comprovadamente elas são seguras. Eu só agradeço ao Roger e lamento, na realidade, a gente ter que entrevistar especialistas desse tipo, não é nada pessoal, evidentemente, para falar de uma coisa que já está batida. No ano 2000, se eu não me engano, 2002, o próprio Lula questionou a segurança das urnas eletrônicas e a turma do Bolsonaro usou esse argumento dele naquela época tal. Ele falou, olha, as urnas evoluíram e hoje elas são muito mais seguras, não cabe mais essa discussão, certo? O Lula, que perdeu eleições, inclusive, certo, na urna eletrônica, e ganhou também, parou de questionar porque ele percebeu já há 20 anos que era segura e, no entanto, essa discussão continua até hoje, o que é lamentável, mas é óbvio que a gente agradece a participação do Roger aí, certo, com toda a sua qualidade argumentativa e comprovando mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas. Ô Roger, eu quero agradecer, tem ouvintes aqui parabenizando, né, as tuas explicações, e tem ouvintes dizendo que não ficaram convencidos, mas é aquela história, né, é essa disputa que nós estamos vivendo e dessa pós-verdade que o país está mergulhado, que o mundo está mergulhado, em que as pessoas, elas, apesar de todas as explicações, elas acreditam naquilo que elas querem acreditar, né? Mas esse que é o legal, né? Eu acho que a gente tem que pensar diferente mesmo, tem que debater, tem que não acreditar, mas temos que dialogar com argumentos, né? Com a técnica, com a ciência. Eu acho que discutir com falácias, sem provas, isso aí não vai levar a nada, né? Eu acho que ter debates técnicos, a democracia sempre vai ganhar. Ter essas provocações, ter essas desconfianças faz parte, mas concordo também com o Edmilson que às vezes a gente se aprofunda demais em assuntos que já tem uma comprovação científica e técnica e a gente fica investindo tempo demasiado. Eu acho que essas ações que o TSE está tomando esse ano em relação ao aumento da amostragem, em relação à votação paralela, o ano passado em relação a ampliar a possibilidade de mais pessoas participarem do teste de software, isso aí já é uma resposta à sociedade, né? Se a gente ouvir essa resposta, a gente vai ter uma convicção muito maior, uma garantia. E olha só a preocupação do TSE em relação a Libras, em relação a ter ali a voz falando sobre, fazendo o descritivo dos candidatos para os deficientes. É uma evolução sem tamanho, pessoal, que a gente não tem como comparar com o voto físico. A impressão digital, né, que muitos ali já estão fazendo, né, a tecnologia de trazer um voto lá da Amazônia via satélite, né, por uma conexão segura, isso aí é um avanço que não tem como comparar. Talvez esse seja o risco, né, de como é que o Brasil, muito atrasado em outros pontos, como ele pode ser tão evoluído nessa questão da votação. Talvez isso que a gente pudesse dizer, bom, será que eu não posso passar essa tecnologia, essa vontade, essa segurança para outros setores? Né? Em vez de a gente querer atrasar a votação, a gente tentar evoluir outros setores. Bom, muito obrigada, Roger. Uma excelente semana para você, né? Já estamos na quarta-feira. E vamos continuar aqui. Obrigado por você ter separado um tempo na sua agenda para poder dar essa explicação para os nossos ouvintes porque assim, o debate ele está tão intenso nesse sentido que não tinha jeito. Falei, preciso achar um técnico, uma pessoa que possa responder às dúvidas dos ouvintes. Muito obrigada, viu? Obrigado, fico à disposição. Bom, Edmilson, a gente voltando aqui, o Wagner está dizendo... Olha, Rose, eu só queria pedir licença para você para ler aqui a notícia sobre a soltura do Lula, sobre o Fachin ter soltado o Lula. É só um parágrafozinho da matéria que foi colocada na época. A decisão do Fachin, naquela época, teve caráter processual. O ministro não analisou o mérito das condenações. Isso quer dizer que ele não inocentou Lula das acusações. Somente entendeu que o juízo competente para julgar o ex-presidente não era a terceira vara de Curitiba. Ou seja, ele pediu para que os processos todos prontos, com a condenação e tudo mais, fossem remetidas
a Vara Federal de Brasília. E se lá a Vara Federal de Brasília entendesse que os processos estavam corretos, ela referendava isso, certo? É claro que os advogados do Lula se aproveitaram da situação para postergar, para questionar, e depois a segunda turma do STF julgou o Moro parcial na questão. Não foi o Fachin que julgou isso, e foi isso que acabou soltando e dando aí ao Lula uma aura de inocência, o que não é o caso. Ele não é inocente, as acusações contra ele continuam existindo. É isso. Okay. Olha, o Wagner está dizendo assim, essa preocupação com a segurança das urnas, ao meu ver, não se justifica. A fraude maior está no eleitor, no seu voto. E nestes, meus queridos, ao vermos a história política do país, sabemos o que ocasiona. Bom, gente, nós temos aqui centenas de participações de ouvintes que eu não consigo ler porque terminou o programa. Amanhã a gente está de volta com mais Bastidores de Poder. Tchau, Edmilson. Tchau a todos. Tchau, Rose. Tchau, ouvintes. Até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes.